sou uma pessoa tímida. Muito tímida. Olha só, vou falar um pouquinho de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida quando eu era pequeno. Minha mãe achava que eu era tímido, mas ela nunca falou isso, mas eu sabia. Minhas professoras falavam que eu era tímido. Meus colegas, e alguns trabalham comigo, falavam que quando eu estava lá no ensino antigo, né, primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental e médio, eu também era tímido. E eu sou tímido ainda hoje, apesar de eu ter me tornado um professor. Mas eu posso dizer que hoje eu não sou um professor. Na verdade, eu acabei me tornando um contador de história. E hoje eu vim contar um pouquinho de uma história para vocês. Mas não tem nada a ver comigo essa história. Essa introdução é só para a gente falar de barreiras. Barreiras que temos na nossa vida e barreiras que temos na nossa sociedade, que temos no nosso mundo. Seja no grande mundo, seja no globo, seja na nossa cidade e seja no nosso bairro. E eu quero contar hoje uma história para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nessa primeira parte da história. E toda boa história, como ensinou alguns dos grandes nomes da literatura, começa com era uma vez. Quem já ouviu isso aqui? Era uma vez. Ou começa no buraco do chão, existia um hobbit. Eu vou começar assim. No meio de um vale distante, existia uma cidade. Era uma cidade pequena como a nossa. Era uma cidade que a vida ia devagar com seus problemas, onde todo mundo conhecia todo mundo, mas, ao mesmo tempo, essa cidade era uma cidade com muitas barreiras para algumas pessoas. Era uma cidade que tinha preconceitos velados. Era uma cidade em que muitas pessoas não podiam realmente ser o que elas queriam ser, o que elas, de fato, queriam fazer para mudar o mundo. Era uma cidade muito parecida com qualquer outra que a gente tem no interior do vale como o nosso. Nós estamos aqui no interior, né, no Vale do Paraíba, com várias cidades, Valença, Resende, Vassouras, entre outras, né? E muitas delas são cidades comuns do nosso dia a dia. Essas cidades eram pacatas e tudo parecia correr muito bem na sua ordem. E nessa cidadezinha, nessa vila, morava uma menina, com seus 22 anos, né, em uma vila no interior desse vale. Essa menina, e guarda esse nome, porque esse nome é muito importante. Um dia vocês vão ouvir falar desse nome e vão lembrar dessa nossa conversa. Ela chama Al-Jami, um nome diferente, né? Na região que ela morava, nessa pequena vila, ela recebeu esse nome. E Al-Jami tinha um sonho. Ela sonhava em ligar pessoas, ligar comunidades, ligar cidades. Ela tinha um sonho de ser engenheira. Ela queria construir pontes. Ela gostava de ver o comércio fluir. E ela andava sempre, quando ela era pequenininha, e falava dos sonhos dela. E as pessoas falavam com ela: nós já temos engenheiros. Nós já temos pessoas que constroem. Mas nós não temos mulheres que sigam as nossas antigas tradições. E ela ficava muito triste com isso, porque ela sentia que ela tinha mais para fazer, mais para entregar para o mundo. E ela sempre olhava distante o horizonte, as cidades, os locais,
E ela perguntava, qual é o meu papel nesse mundo? Um dia, Aljami, passeando, andando, pensando na sua própria existência, foi se afastando da sua cidade, da sua pequena vila, e ela alcançou uma floresta, uma mata. Essa região tinha muitas plantações de café, a mata já não era tão aparente, não tinha tanta mata assim, preservada, mas ainda tinha alguns locais. E nesse local, ela encontrou uma velha senhora, muito sábia. E essa senhora perguntou para ela assim, por que você está tão triste? Por que você está tão triste desse jeito? E ela falou, olha, eu queria seguir uma carreira, eu queria estudar, eu queria fazer uma faculdade, eu queria me tornar uma empreendedora, eu queria ser alguma coisa. E, na verdade, esse mundo está me tolhindo cada vez mais. E eu não queria isso para mim. Então, essa sábia senhora chegou para ela e disse, olha, eu vou te dar uma coisa. Você sabe que eu sou vista aqui como uma bruxa, uma feiticeira, uma mágica. Algumas pessoas me procuram, outras me evitam. Mas eu vou te dar um presente. E deu para ela um espelho. E falou, esse espelho é um espelho mágico. Todas as vezes que você se sentir triste, olha para ele, que ele vai te mostrar quem você é. E todas as vezes ela olhava para aquele espelho. E todas as vezes aquele espelho mostrava para ela construindo pontes. Mostrava um futuro. E ela saiu empolgada daquele encontro e ela resolveu fazer diferente. Ela encontrou outras amigas na cidade dela e começou a ensinar aquelas pessoas, aquelas amigas, a ler, a escrever, a calcular. Tudo aquilo que ela gostava, tudo aquilo que ela aprendeu sozinha ou com os professores, ela foi repassando esse conhecimento. Um dia, ela cresceu, conseguiu realizar seu sonho, juntou pessoas e apoios, e ela construiu a primeira ponte daquela cidade. A cidade cresceu, a cidade trouxe pessoas para dentro de si e atendeu as comunidades ao redor. Então, ela melhorou a vida de todo mundo. Agora, nós vamos falar de um conto. Eu acho que todo mundo está lembrado do nome dessa moça, Aljami. Agora, nós vamos falar de uma outra realidade. Aljami, ela é real para muita gente. Aljami, ela é representada por muitas mulheres que fizeram muita diferença na nossa vida. Dandara dos Palmares. Os livros de história falam de Zumbi. Mas existe uma mulher que, junto com o Zumbi, defendeu a liberdade humana de homens escravizados. Dandara lutou, ombro a ombro, para defender os seus nas guerras num Brasil colonial. Pouca gente conhece, mas Maria Quitéria foi uma mulher que lutou nas tropas de independência do Brasil, onde só homens podiam lutar. E por que ela foi? Porque ela pegou a identidade do seu cunhado morto e entrou disfarçada de homem e lutou. E quando descobriram, o Brasil já tinha vencido a guerra. E ela criou uma história. Chiquinha Gonzaga, a primeira grande mulher, maestrina, compôs e viveu belíssimamente da arte, da música, a primeira grande mulher a abrir um caminho para muitas mulheres se tornarem escritoras, artistas, viverem da música, levarem empreendimentos. Maria da Penha sofreu violência doméstica. E hoje, grandes projetos vêm das denúncias que ela fez. Ela enfrentou, inclusive, pessoas que falaram, não vai, porque você vai apanhar mais ao denunciar. E ela enfrentou.
Nice da Silveira trouxe a humanização para dentro da área da psiquiatria, olhando os seus pacientes com outro olhar, um olhar de mãe, um olhar de irmã, um olhar de acolhimento para aquelas pessoas que antes eram tratadas com distância. Marielle Franco, morta, lutou pela igualdade, lutou pelo direito não só das mulheres, mas de todos aqueles que tiveram sonhos e não puderam concretizar. A nossa valenciana, Clementina da Silva, um dos nomes mais importantes da música do século XX, descoberta e se tornou uma cantora mundial, com uma potência de voz belíssima. Enfrentou muitas barreiras. Como eu enfrentei da minha timidez, ela enfrentou da sociedade. Marie Curie, uma das grandes mulheres que enfrentou também o mundo, justamente por causa da sua atuação na área da química, enfrentando muitas barreiras de sua própria época. Essas mulheres são mulheres do mundo. Não importa se elas estão nas pequenas cidades ou nas grandes cidades. Em Nova York, em Dubai, em uma cidade pequena como Miguel Pereira, ou uma cidade do interior de Minas, ou Valença, não interessa. Elas fizeram a diferença. E agora nós vamos falar, já que o nosso tema é história, cultura, e eu gosto de contar história, apesar de eu ser muito tímido, vamos falar de Vassouras, uma cidade pertinha da gente aqui, do lado. Vassouras era uma cidade como qualquer outra, né? Uma cidade do interior do Vale, escravocrata, e que, junto com Valença e Resende e outras cidades, dominaram a cafeicultura mundial. Grandes fazendeiros de café, grandes senhores, que, através de atos de sua época, até violências, né, por causa da escravidão, fizeram suas fortunas. E qual era o destino das mulheres? O destino das mulheres era se casar, principalmente as mulheres mais abastadas, mais ricas, se casar, ter filhos. Poucas tinham oportunidade de alcançar um outro mundo. Algumas não podiam nem estudar. E a gente tem uma mulher que se desponta, Eufrásia Teixeira Leite, com X vermelho, como um símbolo nosso aqui. E o que ela tem de importante? Eufrásia foi filha de um dos maiores cafeicultores do Vale do Paraíba. Ela morou numa casa coberta de era, que hoje ainda tem lá, a Casa da Era, e o pai dela e o tio foram grandes comerciantes do café. Só que veio o destino, como de muitas famílias. O pai morreu e deixou a herança para as filhas. E Eufrásia recebeu um desses quinhões, um dinheiro. E o que aconteceu com ela? O destino dela era unir aquele patrimônio a um outro patrimônio pelo casamento. Só que ela falou que não. E o não dela foi avassalador naquela sociedade. Não vamos admitir. Quem é ela? Ela não vai casar e ela não se casou. Quem foi Eufrásia Teixeira Leite? Foi uma mulher do final do século XIX e do início do século XX, que foi uma das maiores investidoras da Bolsa na Europa, da Bolsa de Valores, coisa que era um universo só masculino, reconhecida como uma das maiores investidoras do mundo em 1890. Eufrásia Teixeira Leite largou tudo aqui, não quis ter um escravo, não quis ter uma fazenda, foi para a Europa. Chegando lá, encontrou na travessia Joaquim Nabuco, que ensinou para ela também muita coisa, mas ela já sabia muita coisa. E ele era apaixonado, quis se casar, ela falou, não vou me casar. Tiveram um relacionamento durante 14 anos. E Eufrásia acumulou uma das maiores fortunas. E aí a gente vai terminar falando de barreiras. Quantas mulheres hoje sofrem barreiras psicológicas,
sociais, financeiras, todas elas. Quantas de nossas mulheres hoje conseguiram superar essas barreiras e conseguiram vencer dentro de uma sociedade? E aí fica a nossa reflexão. Será que no passado essas barreiras são mais fortes que hoje? Ou será que hoje a gente ainda tem barreiras muito fortes para vencer? E vocês lembram da Aljami, o sonho dela? Na língua daquela vila, Aljami significa todas. Obrigado, gente.